urgente. Alexandre de Moraes acabou de descobrir uma verdadeira bomba, vindo diretamente, sabe de quem? Elon Musk. Por essa, o ministro não esperava. Segundo informações de bastidores, foi um verdadeiro checkmate. Ele chegou chegando com os dois pés no peito do ministro, peitou Moraes e mostrou que o que manda no Brasil é a liberdade de expressão. Por aí vocês já tiram, né? Isso deixou Moraes furioso. O que será que vai acontecer adiante? Você vai saber nesse vídeo agora. Agora, Ruxa, imagino que na Suprema Corte o clima seja de muita irritação, né? Imagino que não só o ministro Alexandre de Moraes, mas seus pares já estejam pensando numa contraofensiva, num contra-ataque, uma forma de barrar essa operação do X aqui no Brasil. Você espera, de fato, algum tipo de reação vinda da Suprema Corte, Ruxa? Olha, com certeza já deve estar havendo algum tipo de procura aí por uma solução, mas eu conversei com técnicos que me disseram que o bloqueio ao Cloudflare seria muito mais complicado, porque se você bloqueia o Cloudflare, só para o nosso espectador entender, é uma ferramenta que serve para proteger sites, empresas de ataques hacker, especialmente aqueles ataques de negação de serviço, quando vários acessos ao mesmo site acaba derrubando o serviço. Então, praticamente todos os bancos, até mesmo o governo brasileiro, os maiores sites da internet, todos usam Cloudflare. E agora, com o Twitter passando a utilizar o Cloudflare, se você derruba o Cloudflare, você derruba praticamente toda a internet brasileira, né? Então vai ficar mais complicado. Esse técnico, um dos com quem eu falei, disse que até há meios, mas não é fácil, não é simples e deve ser demorada uma solução, a princípio, né? Vamos acompanhar. Eu acredito que pode haver algum tipo de pressão em cima da própria empresa Cloudflare, como, por exemplo, ameaçar de multa, de tirar do país, mas aí a gente começa a ver aquelas movimentações de segunda grandeza, de terceira grandeza, né? Por conta de uma primeira decisão que poderia deixar o Brasil cada vez mais parecido com China, com Coreia do Norte, em que a internet fica cada vez mais bloqueada, né? Vamos acompanhar as cenas do próximo capítulo. E olha, a Casa Branca se posicionou também sobre o bloqueio do X no Brasil. Questionada por uma jornalista brasileira sobre a suspensão da rede por aqui, a porta-voz do governo dos Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, declarou que todos devem ter acesso às redes sociais e que a liberdade de expressão é um princípio constitucional. Aí quero voltar contigo, Ruchel Sonali, sobre esse posicionamento da Casa Branca. Pareceu uma reação quase que envergonhada, tímida, né, da porta-voz do governo Biden, mas diante dos fatos e diante de uma campanha eleitoral em andamento, não teve como passar pano, né, para essa censura, para essa série de violações que o Brasil está atravessando, né? E nós temos que lembrar que há 20 dias a Casa Branca estava em silêncio, constrangedor, eu diria, sobre esse assunto. Nós tivemos uma declaração no dia que houve o bloqueio da embaixada americana, dizendo que estava acompanhando a situação, mas não comentaria a decisão judicial, só que a liberdade de expressão era muito importante. Depois nós tivemos uma declaração de um membro do comitê do FCC, que é o equivalente à Anatel aqui nos Estados Unidos, fazendo um relatório, na verdade, e criticando fortemente o bloqueio do X no Brasil. Inclusive ele mandou um requerimento de informações para a Anatel brasileira. E agora a gente tem finalmente a Casa Branca fazendo uma declaração em defesa da liberdade de expressão, né? Antes tarde do que nunca. Mas a gente vê esse meio que constrangimento da porta-voz da Casa Branca, porque o Elon Musk não é, digamos assim, muito querido pelos democratas. Ele está apoiando o Donald Trump e nós sabemos que o Partido Democrata tem, de uma maneira cada vez mais intensa, se alinhado a essa ideia de censurar as redes sociais. Só que nos Estados Unidos, a Constituição ainda vale, tem a primeira emenda, e até mesmo para os democratas ficou muito complicado defender esse tipo de decisão. Ô Serrão, e antes de te passar, deixa eu só acrescentar uma outra reação, que é o seguinte: deputados republicanos apresentaram um projeto que pode impedir a entrada de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Pela proposta, não haveria emissão de visto para autoridades estrangeiras que tenham cometido censura. A deputada Maria Elvira Salazar, que é uma das autoras do texto, inclusive citou nominalmente o ministro da Suprema Corte brasileira e chamou Moraes de vanguardista no ataque à liberdade de cidadãos americanos como Elon Musk. Que tal, Serrão? O que achou da iniciativa? Dureza, hein? Primeiro, ó, beijinho para Kamala e pro Biden. Vocês merecem. Segundo, essa situação dos nossos tupiniquins vai se complicar lá fora.
Vem aí sanção econômica contra quem age contra a liberdade de expressão. Está na cara, está anunciado e prometido. Agora, que situação! Os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal sequer podem sair à rua normalmente, sequer podem pegar avião de carreira com tranquilidade. São obrigados a usar ou jatinho emprestado por algum amigo, ou então os caríssimos serviços da Força Aérea Brasileira, naquele serviço de jato particular que ela tem para atender às autoridades. E agora não vão poder nem ir para fora do Brasil, correndo o risco de ser parados, obrigados a voltar, ou de repente até uma constrangedora detenção, porque você está entrando num país sem ter permissão para isso. A que ponto chegamos? A que ponto chega a tirania? A que ponto chega a ignorância a que o nosso sistema de poder aceitou se submeter? Vai pagar caro por isso e a hora da liberdade está chegando. Aguardemos. Agora, Ruschel, você acha viável essa medida? Será que teria ambiente para aprovação no Congresso americano? Pode sair do papel e se dar na prática essa proibição, esse veto ao Moraes aí nos Estados Unidos, Ruschel? Eu acho que nesse momento é improvável, visto que está acabando nessa legislatura, a gente tem eleições agora, e os democratas controlam o Senado. Os republicanos controlam a Câmara por uma pequena diferença, os democratas controlam o Senado, e creio que vai depender muito da eleição, né? Se o Trump vencer e houver maioria do Congresso republicana, tanto na Câmara quanto no Senado, que é uma possibilidade real, aí a chance de algumas medidas como essa serem implementadas é bastante elevada, né? Maria Salazar é aqui de Miami, inclusive, ela é a minha representante, representa aqui o meu distrito, né? Lembrando que nos Estados Unidos é voto distrital, então cada representante representa um distrito, uma localização do país. E ela tem uma postura muito em defesa das liberdades individuais, até porque ela é descendente de cubanos, né? E ela tem já a marca da sua história política essa luta contra o autoritarismo na América Latina. Denuncia sistematicamente as violações de direitos humanos em Cuba, na Venezuela, né? Honduras, Colômbia agora, e tem sido muito vocal em denunciar esse ataque à liberdade de expressão no Brasil. Ele peitou o ministro. Ex-presidente diz que decisão do ministro do STF configura censura prévia e grave violação de direitos fundamentais. Depois do Twitter, o X, voltar a funcionar no Brasil, em alguns aparelhos, o ex-presidente Jair Bolsonaro utilizou a plataforma nesta quarta-feira, dia 18, para criticar a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que decidiu pela suspensão da rede social, isso no fim de agosto. Em uma longa mensagem, Bolsonaro começa a parabenizar a todos pela pressão que fazem as engrenagens circular na defesa da democracia no Brasil. Na sequência, ele cita algumas decisões de Moraes, as quais ele classifica como censura prévia e grave violação de direitos fundamentais. Mas Bolsonaro não parou por aí. E aqui nessa linha eu vou ler tudo o que ele teve coragem de dizer para Moraes. Aspas. Nos últimos dias, os brasileiros testemunharam acontecimentos que lançaram ainda mais luz sobre as graves retrocessos à liberdade no Brasil. Começa Bolsonaro na postagem. O Twitter, o X, foi banido para questionar decisões judiciais que exigiam não só a remoção pontual de postagens, mas a exclusão permanente de perfis. Isso é censura prévia, prática velada pela Constituição e uma grave violação de direitos fundamentais. E ele ainda disse mais, que o banimento da rede social pune não somente as empresas, mas também milhões de brasileiros. Os usuários do país, para ele, estão privados do acesso à livre informação e do direito de se expressar. Bolsonaro não publicava no X desde 30 de agosto, dia em que Alexandre de Moraes ordenou à Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o bloqueio da plataforma. No dia seguinte, 31 de agosto, a rede ficou fora do ar em todo o país. Mas Bolsonaro não parou por aí. E aqui as críticas vão ficar ainda mais fortes. Jair Bolsonaro não se ateve ao tema do bloqueio do Twitter, o X, mas analisou outras decisões de Alexandre de Moraes, como, por exemplo, o ex-presidente classificou como censura a proibição do jornal Folha de São Paulo em entrevistar Felipe Martins,
Um inocente preso por mais de 6 meses sem julgamento sob a alegação de ter feito uma viagem que nunca realizou. O mesmo ministro também transformou uma discussão banal sobre uma fila de aeroporto em um atentado à democracia, afirmou Bolsonaro. E prosseguiu. Isso tornou uma família ordeira e cumpridora da lei parte de um inquérito sem qualquer justificativa legal. Fecham aspas. Na continuidade do texto, Bolsonaro avalia que a Starlink, outra empresa de Elon Musk, além do Twitter, o X, recebeu uma punição arbitrária de Moraes. Isso mina a segurança jurídica e a confiança dos investidores, avaliou Bolsonaro. O Brasil deveria ser porto seguro para investimento e inovações, mas afugenta investidores e rejeita empresas inovadoras, fecham aspas, afirmou o nosso amado presidente. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, não deixem de opinar, a sua opinião é muito importante para mim, deixe aqui de qual cidade vocês estão falando, qual o seu nome, eu quero ler o comentário um por um, e o mais interessante eu quero trazer aqui no canal. Muito obrigada a todos vocês, até nosso próximo react!